Ei, você que gosta da lacração, Jesus te perdoa, viu? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações. A gente fala sobre Bíblia, teologia todos os dias. Se você gosta desse assunto, esse aqui é o seu lugar. Então não deixe de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, participar por aqui. Eu queria falar hoje contigo a respeito de um assunto muito simples. Como a gente acha que Jesus está sempre falando do outro e nunca falando da gente? Como Jesus está sempre criticando o outro e não a gente? Como Jesus, quando fala a respeito de arrogantes e hipócritas, esses arrogantes e hipócritas, nos dias de hoje, são outras pessoas, jamais a gente. E na maior parte das vezes, quando eu aplico isso aqui no contexto deste canal, eu puxo a orelha dos religiosos, né? Eu puxo a orelha da turma que se acha muito santa e, à semelhança da turma que se achava muito santa na época de Jesus, merece um puxão de orelha porque precisa de perdão exatamente igual qualquer outra pessoa que não é santarrã, que não é religiosa, que não vive na igreja e que não está sempre de joelhos e lendo a Bíblia. Todos precisam de perdão. E com muita frequência eu enfatizo a ideia de que evangélico, todo domingo no culto, então, pois é, você também precisa de perdão, tanto quanto o cara que você acha que é o pior dos pecadores. Hoje a história é um pouco diferente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui muito devido a um dos últimos vídeos do Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia. O Iago é um amigo, gosto dele, e ele comentou sobre o caso do Flow, aliás, monetiza Flow, e ali você encontra uma opinião a respeito do que o YouTube faz com o Flow hoje e a punição por causa de toda a repercussão do caso Monark. Então nesse vídeo do Iago você encontra o que ele pensa a esse respeito, e eu endosso completamente o vídeo que o Iago fez, tá? Então eu nem vou me estender aqui explicando o que o Iago já explicou, tudo aquilo que ele disse. E veja bem, para que você aí que gosta de uma lacração não vá lacrar para cima de mim no Twitter e no Instagram, igual fizeram esses dias, inclusive. Eu disse, endosso aquilo que o Iago disse nesse vídeo. Eu não endosso tudo que o Iago diz. Aliás, eu não endosso tudo que o Victor Fontana diz, porque, claro, é evidente, eu também careço de reforma. Então, eu endosso o que Jesus diz, eu endosso o que o texto bíblico diz. Agora, o que o Iago disse nesse vídeo específico, concordo com tudo que ele falou. Tá? Concordo com tudo que ele falou. Então, eu não vou repetir aqui os argumentos dele a respeito do porquê o YouTube deixar o Flow desmonetizado por tanto tempo é algo perigoso para todo o ecossistema. Todo o ecossistema YouTube, principalmente para os criadores, todo mundo sofre com isso. E os criadores sofrendo mais, talvez a própria plataforma acabe sofrendo também. Entretanto, o Iago mencionou uma coisa no vídeo dele que eu acho que compensa uma exploração mais abrangente, que é a seguinte: esse universo bonzinho da lacração não apresenta chances de redenção. Ele não apresenta chances de perdão e de reconciliação. E aí, esses lacradores que muitas vezes olham para os religiosos e dizem, vocês são os hipócritas, esse universo da lacração se torna igualzinho àquilo que o pessoal chama de maneira caricata o fariseu. Por que de maneira caricata? Porque o que se pensa a respeito do farisaísmo muitas vezes não corresponde muito bem à realidade. Quando o assunto é esse, eu recomendo o livro Pharisees, que é organizado pela M. Jill Levine. Eu já li uma boa parte, não li ele inteiro, e
Super recomendo. Vou tentar deixar aqui no link, inclusive. Mas enfim, fariseu, se é para ser sinônimo de hipócrita, o que é uma coisa um pouco complicada, se é para ser esse sinônimo de hipócrita, olha, muitas vezes esse universo da lacração é o universo hipócrita. Porque o mesmo cara que está descendo o sarrafo no Flow continua comprando móvel nas Casas Bahia, móvel, eletrodoméstico, eletroeletrônico, nas Casas Bahia se o preço estiver mais baixo. E se você não sabe por que você não deve comprar na Casas Bahia, ou talvez deva pensar 2 vezes, se você é daqueles que cancela todo mundo, não cancelou Casas Bahia ainda, se você não sabe o motivo, então dá um Google aí sobre Casas Bahia e escândalo, e aí você decide o que você quer fazer com essas informações. Ou também não vai devolver a geladeira que comprou na Casas Bahia e de repente dá para alguém pobre, certo? Muito parecido com a ideia de você guardar o sábado, mas se o meu boi empaca, se a minha vaca vai pro brejo no dia de sábado, ninguém tá vendo, eu vou lá e tiro. Agora, se tem alguém fazendo alguma coisinha a mais no sábado e tal, esse cara não tá guardando o sábado direito. Evangelho de Jesus aí, esse é o lance da hipocrisia. O que o universo da lacração muitas vezes falha em perceber e não dá essas oportunidades de perdão, de redenção, de reconciliação, de volta por cima, o que acontece com muita frequência é que o universo da lacração falha em perceber que na nossa realidade, no nosso mundo, nesse planeta aqui, todos nós já cumprimos o papel de oprimido e já cumprimos o papel de opressor. Todos nós, em algum momento, já fomos vítima da crueldade de alguém. Se você tiver mais do que 10 anos de idade, isso já aconteceu com você alguma vez na vida. Então, todo mundo aqui que vive nessa terra já teve, em algum momento, prejuízo causado a si pela crueldade de outra pessoa e já foi vítima. Evidentemente, não em igual medida. Pessoas já sofreram mais, outras sofreram muito menos, mas vítima da crueldade alheia, qualquer ser humano já foi. E causador de sofrimento alheio, também qualquer ser humano já foi. Então, essa pessoa que está numa condição de sofrimento, que ela é pobre e é pisada em cima porque é pobre, ou ela é preta e sofre preconceito racial porque é preta, ou qualquer outra condição na qual essa pessoa é vítima, essa pessoa ela precisa de ajuda, a situação dela é injusta, a luta contra a injustiça ela é válida, ela precisa acontecer, mas mesmo essa pessoa, porque todas as pessoas em algum momento já praticaram algum tipo de crueldade, mesmo essa pessoa também já praticou. Então, do ponto de vista do olhar para a vida humana, a única solução possível é uma solução que seja, ao mesmo tempo, capaz de libertar o oprimido, seja capaz de dar justiça ao que sofre, ao mesmo tempo em que ela é capaz de perdoar aquele que provoca o mal, porque todos nós somos, em alguma medida, vítimas e, em alguma medida, perpetuamos a crueldade e o mal. Então, qualquer solução que se dê para o problema da humanidade, se é para se dar uma solução, é claro, o nihilista, o existencialista, talvez eles queiram dizer, não existe solução nenhuma, a vida não tem sentido. Agora, com exceção desses grupos que creem que não há sentido para a vida humana, qualquer solução que se dê para essa condição de crueldade no meio
da qual a vida humana se insere, qualquer solução que se dê, precisa dar conta tanto da questão da vítima, quanto da restauração de quem provoca o mal. Porque todos nós provocamos o mal, em maior ou menor escala, da mesma forma que vítimas também são vítimas em maior ou menor escala. O que acontece é que nenhum de nós, não é só o lacrador, nenhum de nós gosta de uma história de reconciliação, de uma história de superação, de uma história de redenção, na qual aquela pessoa que provocou o mal exibe todos os seus pecados nus e diante do absurdo que aquela pessoa faz, ela saia do outro lado redimida e perdoada. A gente deseja para aquela pessoa aquilo que ela merece. O que ela merece é punição. E nisso, a cruz é um escândalo. Nisso a cruz é um absurdo. E nisso a cruz é diferente de qualquer sistema religioso que eu conheço, porque em uma única coisa, e nós estamos nos aproximando da Sexta-feira Santa, e nessa sexta-feira tenebrosa, ali nós somos convidados a nos lembrar que em um único símbolo, em um único instrumento, em um único episódio, nós encontramos esmagado um corpo que sofre a punição que eu deveria sofrer, que você deveria sofrer, e que qualquer pessoa que cometeu crueldade precisaria ser punida. E é ali que, ao mesmo tempo, nós encontramos libertação para quem sofre, para o oprimido, e perdão e reconciliação para o opressor. E isso ninguém quer. Mas é isso que torna a cruz algo único na história da humanidade. E é isso que faz com que Jesus seja melhor que o lacrador. É isso que faz com que Jesus seja melhor do que o opressor. É isso que faz com que Jesus seja a vítima do lado da vítima. É isso que faz com que a gente possa crer num Deus que, diante do sofrimento da humanidade, escolheu conhecer também o sofrimento e dor muito maior do que aquela que eu já senti. Portanto, eu estou falando do Flow, eu estou falando do caso do Monark simplesmente como ocasião para exibir as virtudes da cruz. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou procurar linkar aqui nos cards, eu fiz um vídeo aqui sobre o Monark, criticando uma boa parte das posturas dele e recomendando que a gente se avalie para não fazer e não cometer o erro que ele cometeu. E eu não retiro uma vírgula do que eu falei das críticas que eu fiz. Tá? Não retiro uma vírgula do que eu falei das críticas que eu fiz. Agora, são críticas sobre erros que nós estamos suscetíveis a cometer. E erros para os quais existe perdão e redenção. E se você é cristão, se você não é cristão, tudo bem, você vai avaliar a mensagem do Evangelho, você vai pensar nisso, e eu oro para que o Espírito Santo mova em você e isso faça sentido na sua vida. Mas se você é cristão e você está pensando, não, mas tem um pecado que não dá para perdoar. Você está dizendo que tem pecado que a cruz de Cristo não é capaz. Você está dizendo que o sangue de Cristo é inferior a determinados tipos de pecado. Você está dizendo que o Evangelho não é suficiente. E o Evangelho sempre é suficiente. Portanto, conheça o Evangelho. Arrependa-se daquilo que você fez de errado. E assim eu posso também me arrepender daquilo que eu faço de errado. Colocando diante da cruz, pedindo perdão. E deseje, para quem faz algo de errado, nada mais do que a transformação
por meio do evangelho. Aquilo que a pessoa faz de errado nessa terra vai ser punido de acordo. Precisa ser. Tem gente que escapa do nosso sistema legal. Mas para nós cristãos, diante de nós, o nosso desejo é reconciliação e restauração daquela pessoa. E não a destruição dela. Sobretudo, eu mantenho as coisas que eu disse a respeito do monarca, porque aquelas coisas evidenciam que ele precisa de perdão e de restauração. Se a gente passa pano, perdão e restauração viram um treco vazio. E esse é o outro problema. Tem a turma da lacração e do cancelamento, tem a turma também do passapanismo. E a turma do passapanismo faz com que o perdão e a reconciliação e a restauração sejam absolutamente vazios e inócuos. Não existe necessidade de falar sobre perdão, sobre restauração, num ambiente em que não há nada a ser perdoado. Em que não há nada a ser restaurado, em que não há nada a ser reconciliado. E aí eu quero te lembrar um negócio. Para o monarca, sair do flow é dolorido. Eu não tenho sombra de dúvida. Mas ele está iniciando um novo jogo. Ele é a ponta poderosa entre as pessoas que foram prejudicadas no meio dessa crise toda. Ele é o cara capaz de se reerguer. Ele tem instrumentos para isso. E ele está se erguendo. Instrumentos, inclusive, cognitivos. Apesar do que possa se dizer, ele é uma pessoa muito capaz. Né? E então, o monarca é uma das pontas fortes dessa história toda. Agora, toda essa punição ao flow, ela é absolutamente impiedosa com quem trabalha naqueles estúdios. E que hoje está sofrendo por causa de tudo isso que está acontecendo. Eu vou encerrar contando a história verdadeira, de um rapaz que trabalhava numa igreja, e ele trabalhava no departamento de comunicação daquela igreja, uma mega igreja nos Estados Unidos, conhecida nos Estados Unidos inteiro. E o cara muito capaz, um comunicador publicitário muito bom, e bem pago ali por aquela igreja para fazer um trabalho de mega igreja, daquelas igrejas conhecidas nos Estados Unidos inteiro e tal. Um cara bom de internet e tal. Trabalhou bastante tempo lá, só que o pastor da igreja acabou com o ministério ali. Cometeu uma série de equívocos, fez o que podia, o que não podia fazer, não se arrependeu e a igreja deixou de existir. Ministério super conhecido nos Estados Unidos inteiro, e em especial relevante na cidade onde ela estava. Era uma cultura tóxica e abusiva, e por causa dos escândalos que fizeram parte dessa igreja, quando essa igreja acabou, quem ficou sem emprego foram as pessoas da equipe, inclusive esse publicitário. E esse publicitário, então, vai fazer o quê? Procurar emprego. Quando ele vai procurar emprego, ele chega para fazer uma entrevista, história verídica, tá? Ele chega para fazer uma entrevista e o entrevistador olha para o currículo dele e vê lá o último empregador, Igreja X. Igreja X? Deixa o currículo na mesa, abandona o entrevistado e vai embora. E esse rapaz, que era staff, que era funcionário da igreja, continua sem ter o que trabalhar, onde trabalhar, sem ter fonte de renda. No mês seguinte, o pastor que tinha aprontado todas ali naquela cidade, ele é o ponto forte, ele é o cara famoso, ele é o cara que todo mundo conhece. Está em outra cidade, numa outra igreja, num outro projeto de mega igreja, sustentando a sua família e ganhava um salário absurdo. Agora, essas pessoas que ficam no caminho são as pessoas atropeladas
pelo carro do cancelamento, pelo carro da lacração. Tá certo que o entrevistador fez? De jeito nenhum. O que aquele cara ali tinha a ver com toda a crise daquela igreja? Ele era só um funcionário da área da comunicação, fazia banner, fazia título de série de pregação. Esse cara é o cara que se ferra. Então, o bonde do cancelamento, o bonde da lacração, atropela essas pessoas. Atropela o cara que faz thumbnail para vídeo de YouTube. Pensa bem no tamanho da punição que a gente quer dar para cada coisa. Pensa bem. Jesus oferece caminhos de redenção para mim e para você. Não estou falando do Flow, não estou falando do Monark. Estou usando o caso do Flow simplesmente para novamente exaltar o poder que só a cruz tem. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.